Vamos lá, né, para a nossa aula, começar o nosso segundo semestre. Afinal de contas, nós estamos aí, né, com todo o gás. Eu tenho certeza que vocês também, sempre cada vez mais motivados aos nossos estudos, ok? Não só de geografia, como história, matemática, português e por aí vai, ok? Então vamos lá. Nesse segundo semestre nós vamos estudar o restante das regiões brasileiras, as regiões brasileiras que nós vamos estudar, e vamos estudar também a estrutura física do Brasil. O que é a estrutura física do Brasil? A estrutura física tanto pode ser o relevo, a hidrografia, também vai entrar as questões climáticas, vegetação, tudo isso é a estrutura física. Nós vamos conhecer então o território brasileiro e depois nós vamos falar de cada região do Brasil. Então vamos lá, começando pela estrutura geológica, ou seja, o relevo e a estrutura geológica do Brasil. É bem interessante que o Brasil é bastante diversificado. Que diversificação é essa do Brasil? Diversificação em relevos. Então nós temos planaltos, planícies, depressões, tá? E dentre esses nós temos uma série de subdivisões. Vamos conhecer cada um então? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é o conceito de relevo? Relevos são as diversas formas da superfície terrestre resultantes dos chamados agentes internos e externos de formação do relevo. O que acontece? A formação do relevo brasileiro, ou mesmo de qualquer outro relevo do mundo, dependeu desses agentes. Quais agentes? Os agentes internos e externos. Ok? A ciência que estuda esse movimento, essa relação aí de relevo, é a geomorfologia. E esse estudo da geomorfologia subdivide-se em dois. Tem outros aspectos, mas aqui cabe apenas esses dois aspectos, que é o relevo submarino e o relevo continental. Ok? É claro que nós vamos estudar mais o relevo continental, e é o relevo brasileiro. Nós estudamos o relevo submarino no ano passado, no 6º ano, independente de você ter tido em outra escola ou não, ok? Mas o relevo submarino, ele não é aquele relevo retinho, mas ele tem sim um relevo no seu fundo, no seu assoalho, tá? E elas subdivididas em talude continental, que é a parte logo após a plataforma, a região pelágica e a região abissal. Nós não vamos nos aprofundar nos conceitos desses aí, ok? Nós vamos conhecer esses outros. Planície, planalto, depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar, montanhas, depressão relativa e serras, dependendo da situação aí que nós vamos ver. Certo? Certo. Então, o relevo é dividido em montanhas. Um aspecto básico da montanha é saber se essa montanha tem mais de 3.000 metros. Sempre me perguntam, professor, mas qual é a diferença? 3.000 metros. Opa, olhou, tem mais de 3.000 metros, pode ser montanha? Pode. Mas pode ser morro? Pode. Uma diferença básica das montanhas é, a montanha você precisa escalar. O morro, a serra, não. Guardem isso aí, tranquilo? Planaltos, superfícies irregulares com altitudes acima de 300 metros, onde o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. Então nós temos o platô do Planalto e nós temos a parte rebaixada. Há uma grande erosão, os sedimentos que aqui estão, ó, vão para as partes mais baixas. Por isso que o Planalto é bem característico de uma situação erosiva, ok? A planície, superfícies mais planas, altitudes inferiores, até 100 metros, mas pode chegar a 300, dependendo aí dessa região, e onde o processo de sedimentação é maior. A planície, ela acumula os sedimentos. Então, vamos imaginar, tem o planalto, que os sedimentos, as partículas, as substâncias vão para as partes mais baixas, e essas partes mais baixas geralmente são as planícies. Então, por causa disso, a planície é uma área de deposição de sedimentos. Depressão. Depressão são áreas mais ou menos planas, que sofreram prolongados processos de erosão.
Vamos imaginar um planalto, porém esse planalto em seu meio tem uma rocha mais macia. Então ele foi desgastando, foi desgastando, foi desgastando, até virar uma depressão. A área de acúmulo de deposição, ela tem um pequeno acúmulo, mas ela desgasta mais. Ela vai mais para outras regiões. Então, geralmente são levados por rios, ok? As altitudes variam entre 100 e 500 metros, essas depressões. Geralmente a depressão tem uma forma de bacia. Então, o espaço brasileiro, relevo e estrutura geológica. Veja aqui, ó, o planalto, lá em cima, acima de 500 metros, mas pode variar, acima de 500 metros, entre 300 e 500. E no caso nosso aqui, Planalto Central Brasileiro, 1.100, 1.300 metros, o ponto mais alto. 1.342 metros, bem ali, na posição em que eu estou, ok? Perto de Brasilândia tem um ponto mais alto ali, ok? A escarpa, que é uma característica do Planalto. A depressão, veja que ele não acumula, diferente da planície, que ele acumula, ok? E as serras. Professor, a montanha parece mais baixa do que a serra. Aqui, veja que foi feito um corte nesse bloco diagrama. Então, muito provavelmente, se nós continuássemos esse bloco, ele ia até lá em cima. Mas, como estamos tratando de relevo brasileiro, nós não vamos falar das montanhas. Por quê? A formação de montanha, ela tem uma origem. E essa origem não é característica do Brasil. Já eu falo sobre isso. Olha aí, ó. O relevo brasileiro caracteriza por ser bastante antigo e com baixas altitudes. Por que isso acontece? Isso acontece porque o relevo brasileiro é bastante antigo. O relevo brasileiro é bastante antigo, então ele passou por um grande processo erosivo, certo? Então ele tinha aquelas grandes montanhas, foi erodindo, e foi baixando. Tanto é que nós vamos ver que a estrutura geológica do Brasil tem altitudes modestas. Modestas. Nós não temos altitude maior do que 3.000 metros aqui no Brasil. Temos dois grandes picos, o Pico da Bandeira e o Pico da Neblina, porém eles ficam abaixo de 3.000 metros. Essa atividade provocou baixas altitudes, estão diretamente relacionadas aos agentes internos e externos da formação do relevo. Vamos conhecer cada um deles, então? Os agentes internos. Lembra quando eu falei do processo de formação de montanhas? Essas montanhas, elas podem ter formação principalmente tectônica e vulcânica. O que é o tectonismo? Esse tectonismo é o encontro das placas tectônicas. Então, quando há a convergência das placas, ela forma a montanha. Mas nós não temos convergência de placas tectônicas aqui. E por não termos essa convergência de placas tectônicas, consequentemente, nós não vamos ter montanhas aqui no território brasileiro. E por que nós não temos montanha? Está aí a explicação. Por estar localizado no centro da placa tectônica sul-americana, o Brasil apresenta relativa estabilidade geológica. O que significa? Que nós não temos nem formações montanhosas recentes, por causa da convergência de placas tectônicas, ou vulcanismos. Tranquilo? Professor, mas eu já vi terremotos por aí, Montes Claros, no Ceará, até na Amazônia. O que nós temos são pequenos abalos sísmicos, que são reflexos de abalos sísmicos de terremotos lá na Cordilheira dos Andes, ou mesmo de rochas que estão no subsolo brasileiro. Tenta imaginar uma rocha do tamanho do Distrito Federal. Existem rochas até maiores que essas. Essas rochas lá no subsolo, lá no fundo, a 10, 15 quilômetros. Essas rochas estão juntas. Então elas ficam se movendo. Se ela se mover 3 centímetros, gente, causa um grande abalo sísmico assim, aqui em cima. É por isso que nós temos abalos sísmicos e não terremotos. Continuando. O que nós temos no nosso litoral é a Serra do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço. Essas são originadas por movimentos tectônicos, porém orogênicos.
O que são movimentos orogênicos? Vamos lembrar lá do ano passado. Ó, afastamento. Quando se afastou, ó, as serras que estavam se formando através do processo erosivo, elas começaram a ficar tipo caroçudas ali, ok? E aí se formou dessa maneira. Isso há mais ou menos há 2,5 bilhões de anos atrás. Por isso que nós estamos falando que o nosso território é bastante antigo. Daí vem os nomes chamados escudos cristalinos, que a gente vai ver já já. Então tá aí um conjunto de serras do Brasil, de formações. Vejam que elas não são tão altas. Ah, professor, mas quando estou viajando eu vejo uma montanha. O que você vê é serra ou morro. Montanha não. Beleza? Ah, mas minha mãe, meu pai, meu tio, meu vovô, meu cachorrinho fala montanha. Você vai corrigir? Claro que não, não é verdade? Você não vai corrigir. Então, você já sabe que, cientificamente falando, aqui no Brasil nós não temos grandes montanhas. Mas você vai mudar todo um contexto? Não, mantenha isso aí. Joinha? Continuando. O que são os agentes externos? Esses sim agiram sobre o território brasileiro. Esses sim. Os agentes externos caracterizam basicamente pela ação das águas e dos ventos sobre as diversas formas de relevo. Então, o vento é constante. Os ventos são constantes, eles não param. Então, daí vocês veem o tanto que os ventos trabalham e modelam a estrutura do território brasileiro. Ok? A atuação desses agentes está diretamente relacionada ao intemperismo e à formação dos solos. O intemperismo consiste na alteração das rochas ao encontrar com a água, com o ar, as mudanças de temperatura e os seres vivos, que também trabalham sobre a estrutura do relevo do território brasileiro. O intemperismo pode ser químico, físico ou biológico. Aí a gente volta lá no 6º ano de novo, quando nós aprendemos isso lá no finalzinho do 3º para o 4º bimestre. O que é o intemperismo químico? É quando há mistura de substâncias. Físico, quando tem a temperatura envolvida. E o biológico é quando os seres vivos estão envolvidos nesse processo de intemperismo. Ok? Continuando. A estrutura geológica do Brasil, como eu disse um pouco antes, ela subdivide em 3 formações. Escudos cristalinos, que é a estrutura mais antiga, lá no pré-cambriano, 2,5 bilhões de anos atrás, formada basicamente por rochas magmáticas e metamórficas, sendo associadas a vários minerais, ferro, bauxita, ouro e prata. Ok? Bacias sedimentares, era mesozoica, 1,5 bilhão de anos atrás, com associação de combustíveis fósseis, petróleo e carvão. Nas bacias sedimentares da estrutura geológica brasileira, nós vamos encontrar petróleo e carvão, lá na bacia de Campos, um pouco do Nordeste, que tem um pouco dessas bacias sedimentares, e os dobramentos modernos. Só que essa estrutura de dobramento moderno, a gente não vai ter aqui no Brasil. Veja bem aí, o Himalaia, os Andes e os Alpes não estão no Brasil. Ah, professor, mas os Andes estão na América. Porém, é lá nos outros países chamados países andinos. Ok? Continuando. No Brasil, então, encontramos basicamente 2 estruturas. As estruturas cristalinas e as bacias sedimentares. As bacias sedimentares são em maior quantidade, 64% do território. Por isso, nossas terras são férteis. Muitos férteis, muitos nutrientes. Ok? Não encontramos os dobramentos modernos, como eu já havia falado, devido à sua centralidade. Joinha? Continuando. Aqui, gente, são 3 classificações de relevo brasileiro. Mas como o livro mostra, ele mostra apenas uma bem próxima desse cara aí. Quem é esse senhor aí? Jurandir Rossi. Fez uso das modernas tecnologias, o chamado sensoriamento remoto, que a gente viu no ano passado, e a aerofotogrametria, quando a gente viu isso em cartografia. Certo? Sua classificação é bem detalhada, chegando mais próximo da realidade. O que quer dizer isso? Jurandir Rossi, ele catalogou 28 tipos de relevo. Nossa, mas são só 3, professor. Planalto, planície e depressões?
São, mas dentro do Planalto ele deu o nome, dentro das planícies ele deu nome, dentro das depressões ele deu mais subnomes, tá? Destacou uma nova forma de relevo, são as depressões, e foi publicado em 1989. Então, qual é esse mapa? É esse aí, ó. Vejam que é bem próximo do mapa que está aí no livro de vocês. A configuração desse relevo. 28 partes, olha aí, a 28ª aqui, ó. Bem semelhantes, as planícies em verde, ó. Ok? Só isso, galera. Então, ficamos por aqui com esse último tópico aí, né? Dessa estrutura de relevo. Depois a gente continua. Joinha, valeu!